Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite, pela misericórdia e a bondade do Senhor para comigo. Ter nascido no lar cristão por misericórdia, ter me guardado do mundo, do pecado. Ter feito uma promessa aos meus pais, que o Senhor iria nos guardar e nos abençoar. Irmãos, com 13 anos de idade, passei pela enfermidade do câncer. Tive um câncer maligno em 63, 65 dias. Esse câncer, ele não coube dentro do meu crânio, dentro da cabeça, e ele estourou para fora do lado esquerdo. Vou resumir o máximo possível. E em São Caetano do Sul, onde nós residimos, não havia ainda condições de fazer algum tratamento e ser atendido de emergente. Então, um primo nosso médico, ele ficou sabendo da situação, a Irmandade, o Ministério, todos. Entramos todos em grande desespero, as dores de cabeça eram muito fortes. Fui encaminhado para um hospital em São Paulo, um hospital que cuida somente da enfermidade do câncer. Chegando lá, os médicos olharam para o meu pai e para minhas irmãs que estavam junto. Isso foi no ano de 1992, eu tinha 13 anos de idade. O médico olhou para o meu pai e falou: pai, o senhor demorou muito para trazer o menino aqui. Por que o senhor demorou? Meu pai falou: doutor, eu estou aqui pelo SUS para conseguir vaga aqui nesse hospital, foi muito difícil. Por que o senhor está falando isso? Falou: pai, a situação do seu filho é gravíssimo, não tem mais o que fazer por ele. O senhor está vendo esse tumor, essa bola que está aí para fora? Meu rosto estava já deformado, irmãos. Eu falei, meu pai falou: sim, doutor. Ele falou: então é um câncer galopante. Nós vamos fazer uma tomografia para ver como que está dentro do crânio. E quando foi feito, irmãos, foi diagnosticado que tinha 2 tumores. O de dentro do crânio era maior do que o de fora. E os médicos olharam, ele olhou para mim e falou assim, eu estava deitado no colo de uma das minhas irmãs, esse lado aqui eu já não deitava mais, porque o tumor era grande, doía muito. Aleluia. Aleluia. E eu deitei do lado assim no colo de uma das minhas irmãs. E o médico falou: pai, ele tem 30 dias de vida no máximo, leva ele para casa, não tem o que fazer. Se fosse benigno, nós iríamos operar ele, mas é maligno, não tem o que fazer, pai. Irmãos, imagina, 29 anos atrás, estava sendo descoberto ainda o câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo que hoje às vezes há uma facilidade, mas na época não tinha nada disso, era muito difícil. E eu estava deitado assim, sentado na cadeira, mas deitado desse lado, eu levantei e falei assim: doutor. Ele falou: ô filho, fala, o que você quer falar? E eu estava com muita dificuldade, irmãos, porque o tumor, ele cresceu e pegou aqui no maxilar, então não abria e fechava a boca normalmente, então eu travava os dentes. Mas eu falei assim, com muita dificuldade para ele: doutor, eu tenho um Deus que fez o céu e a terra, glória a Deus. Doutor, Deus vai me libertar. Mas o meu raciocínio, a consciência não estava mais normal, irmãos, já estava me afetando, não sabia o que era tumor, o que era câncer, para mim, não sabia nada do que estava acontecendo. O doutor falou assim: filho, o doutor aqui vai fazer o que pode por você, o que o doutor não puder fazer, vamos ver se ele consegue te ajudar. Falei: glória a Deus, doutor, Deus vai fazer uma obra. Irmãos, e o médico falou assim: então leva ele para casa, nós vamos fazer uma junta médica. Vou resumir, irmão, vamos fazer uma junta médica e nós vamos entrar em contato. Passou mais ou menos 10, 15 dias, o tumor foi crescendo, sem tratamento, só analgésico, antibiótico e anti-inflamatório para passar as dores. Chegou um momento que dentro do quarto era só escuro, a Irmandade entrava no escuro, orava, ia embora, a janela não podia abrir, a luz não podia ficar acesa, já estava debilitada as pernas, já não alimentava mais com colher, era só líquido. Meu pai e minhas irmãs faziam comida no liquidificador, batia, eu sugava com canudinho e fui emagrecendo, as necessidades já fazia na cama. E um dia meu pai falou assim: ó, não dá mais para nós esperar, nós vamos buscar a palavra, nós não estamos congregando esses dias porque é médico, é exame, é para lá e para cá, mas hoje eu quero congregar numa igreja longe, quero entrar, não vou pedir oração lá na porta, não vou falar nada, não quero que o irmão me conheça, e eu vou ficar aguardando o que Deus vai falar pela palavra. Ele foi congregar, irmãos, numa certa casa de oração, e naquele dia os corredores estavam tudo cheio. Ah, que saudade das igrejas cheias, aleluia, aleluia. E ele sentou no cantinho, e os irmãos de pé, não dava para ele ver, irmãos, o servo de Deus assim no púlpito, ele abaixou a cabeça, falou: Senhor, há pouco tempo houve uma tragédia na minha casa, 3, 4 anos atrás, a minha esposa foi embora, Senhor, agora estou eu com os meus filhos, e eu não sei o que tu vai fazer com esse menino, se tu vai recolher, se tu vai libertar, manda a tua palavra, aleluia. E era uma palavra de doutrina, e o meu pai falava: Senhor, eu amo a doutrina, eu amo a palavra, mas eu preciso de uma resposta, o que tu vai fazer com ele, se tu for recolher, já fala pela tua palavra, me prepara. E o servo de Deus, irmãos, pegando, dá licença, pegando o pedidinho de oração que se pede lá na porta, se vocês soubessem a validade disso daqui, um risquinho desse, Deus faz uma obra. E o servo de Deus saiu assim da tribuna, aqui no canto,
canto, estava lotado, muito cheia a igreja, e ele saiu aqui no canto, e meu pai estava de cabeça abaixo, e o servo de Deus falou assim, irmão, e meu pai levantou a cabeça, parecia que estava chamando ele, mas não era, era na palavra, na virtude, no poder da palavra, e meu pai olhou, o servo de Deus fechou os olhos junto com ele, irmão, junto, irmão, você veio buscar a palavra para o teu filho, que está desenganado pela ciência, e aleluia, e você veio saber se é a minha vontade libertar ou não. Olha aqui a resposta de Deus para você, para teu filho e para a tua família. Rasgou o papelzinho de oração, falou assim, hoje morte para e vida continua na vida do teu filho, vá em paz, farei uma grande obra e na boca dele colocarei a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia, meu pai voltou feliz, mas quando olhou lá o quadro, eu estava praticamente morto, não tinha mais o que fazer. O hospital ligou dali uma semana, mais 10 dias, o tumor muito grande, as dores, já era transportado de ambulância, levava e trazia. Pai, vamos iniciar uma quimioterapia nele, a quimioterapia mais forte que tem é a de cor vermelha, ou ele vai vir a óbito pela doença, ou se não for pela doença, vai ser pela quimioterapia, mas o senhor aceita nós fazermos uma tentativa? Meu pai falou, doutor, Deus vai fazer um milagre na vida dele, pode colocar ele na quimioterapia, que Deus vai fazer uma obra. Irmãos, resumindo, 53 sessões de quimioterapia, 1 ano e meio praticamente dentro do hospital. Não estamos aqui para contar sofrimento, porque se fosse para nós contar sofrimento aqui, nós só contaríamos o sofrimento de um só, de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Passou todo esse período, e eu agradeço a Deus, já se completou 29 anos, depois passei por uma cirurgia aqui no crânio, muito profunda, tirou o osso aqui desse lado, eu não tenho movimento aqui de sobrancelha, nem daqui da minha lateral, mas não tem problema, glória ao nome do Senhor. O Senhor me libertou por completo, glória a Deus. Depois me deixou eu tocar na sua orquestra, e também nos colocou como auxiliar de jovens, 19 anos preparou meu matrimônio, não poderia ser pai, Deus nos deu 2 filhas, uma já vai fazer 19 anos, a outra 15 anos, aleluia. E Deus falou na palavra naquele dia para o meu pai, o mundo saberá um dia da obra que eu farei na vida do teu filho. E hoje se completa esta palavra de 29 anos atrás. Bem-aventurado é aquele que acredita na palavra. Boa. E quem não tiver firme no Evangelho, vai após adoçar. Vocês estão entendendo a responsabilidade? Mas essa palavra de hoje, eu acredito que não vai dar para nós festejar muito mesmo não. Porque é um conselho para nós se aquecer um pouco mais. Tem uma multidão aí que já está enganando, só prometendo cura. Tem uma multidão que enche esses lugares e os enganadores estão aí na televisão. Tem uma multidão que seguem eles, só atrás de cura. A hora que a besta surgir, vão fazendo sinais, prodígio, milagre e cura, é claro que vão crer e vão adorar a imagem e vai receber o sinal da testa ou na sua mão. Vocês sabem, irmão, que esse chipzinho que já existe só dá certo em 2 lugares do corpo, só na mão ou na testa. É coincidência ou é a profecia da palavra? Então, querido irmandade, vamos ficar firmes, irmão. Busquemos o Senhor para a vida eterna. Glória ao Senhor. E vamos se aquecendo, vamos se santificando, vamos deixando as coisas que para trás vão ficando, e vamos buscando aquelas que estão adiante de nós, como forasteiros e peregrinos em terra estranha, sem colocar o olho nessa terra, irmão, sem se ficar se preocupando tanto com o ouro e com a prata. Tem muita irmandade que não congrega atrás do ouro e da prata, irmão. Para congregar é um peso, é uma canseira, mas para buscar o ouro e a prata ele é incansável. E para que concorrer tanto, irmão? Para que buscar tanto ouro e a prata, se a besta vai tomar tudo? Não está bom a porçãozinha que Deus está te dando? Recebe junto comigo sobre esta porção, uma porção eterna, irmão, uma porção celestial. Glorifica a Deus, irmão. Olha, Deus está me visitando aqui. Os que não tiverem aquecidos, os que não tiverem comunhão com o céu, vão perecer. Vai aceitar o sinal da besta. Vocês podem, olha, Deus que tenha piedade de nós, dos que estão aqui ouvindo essa palavra que nunca Deus me deu. Vamos ficar firme, irmão. Está firme, irmão, está firme mais ainda. Vamos buscar mais as coisas que é do céu, porque as coisas na terra estão tomando o tempo da irmandade. Ou intermandade já não congrega mais, é um culto por mês, porque as coisas desta vida estão preenchendo o tempo que antes não tinha. A intermandade não tinha tempo para nada, não se congregar, andava a pé, ia quilômetros e quilômetros para ouvir uma palavra. Agora Deus preparou o carro, mas o carro fica na garagem. Para congregar fica na garagem, mas para outras coisas ele sai, para a praia sai, Glória a Jesus. para acampar sai, para pescaria sai, para congregar.
Sabe quem está contente com essa paz, Senhor? Ela está terminando, não vamos prolongar, irmão. Deixa me visitando aqui. Avisa a igreja, meu servo. Toca também. Glória a Deus. Ó Senhor da glória. Porque os que estiverem com o Senhor, irmão, o Espírito Santo tomará a nossa boca. Glória ao nome do Senhor. A besta não vai conseguir enganar os que são escolhidos de Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor, não vai enganar os escolhidos. Quem estava percebido, estão prevenidos pela palavra. Tem que ela passa descer fogo do céu. Glória a Deus. Passa sinais, a imagem da besta vai falar, gente. Vai ser dado voz à imagem. Não essa hoje de gesto que existe por aí. A imagem da besta. A figura dele. Vai ser apregoado em toda a terra. Ele vai dominar o mundo inteiro. Não vai ter tanta mais religião só dele. Por isso vai ser obrigado a adorar ela. Quando ela morre. Glória ao Senhor, e onde estará o povo do véu? Onde estará o povo que fala em linguagem dos anjos? Ó Senhor da glória. Glória a Jesus, irmão. A igreja não vai ter mais para reunir, não vai ter mais essa multidão como não. A igreja não vai existir mais, cada um está na sua casa unido com a família. O véu não vai poder usar, a Bíblia será proibida a fabricação. Mas, irmão, quem mentira que está gravado dentro do coração, receba hoje nas tábuas de carne desses corações essa profecia profética. Pode acontecer o que acontecer, do teu coração ninguém tira o que eu tenho por fé. Glória a Deus. A palavra hoje para nós é um alento, irmão, é um estralo. Para nós, e olhando essas coisas e considerando que tudo isso é passageiro, Glória a Deus. e o que vai ficar para a eternidade é a graça do Filho de Deus. Está contente, irmão, com a mocidade querida? Receba virtude, minha filha. Glória a Deus. Receba virtudes, porque Satanás sabe com quem ele vai mexer. E a carnalidade, irmão, as coisas imundas estão tomando conta da terra. Vocês podem ver que para as carnalidades não tem censura, não tem nada. Para nós tem horário, não pode fazer barulho, o glória não pode ser muito alto, a orquestra não pode tocar. Isso é para nós. Mas o mundo comete as aberrações, a imoralidade está aberta, não tem censura. Glória ao Senhor. Está sendo feito tantas leis que vão por baixo do pano, que a mandade não sabe. Tudo obra do diabo, que são as pessoas que estão no poder. No Planalto, no Poder Judiciário, Satanás entra e sai a hora que quer. Mexe onde tem que mexer para inverter isso aqui, irmão. Tem Bíblia que está sendo feita agora e está sendo tirada as palavras que condenam a imoralidade. Está sendo tirada as frases que condenam a imoralidade. Está sendo feita tanta coisa que a criança não vai ser mais o pai e a mãe que vai determinar se é homem ou mulher. Ele que vai decidir o que ele quer ser. O diabo está mexendo na humanidade. Ele só não consegue mexer aqui, porque aqui ainda tem um pastor que governa. Tem um espírito que guia. A luz descendo. Glória, Senhor. Glória a Deus. A glória a Deus, mesmo verdade querida, e vamos igual a cada dia, unir mais. Essa besta vai levantar a qualquer momento, não se sabe quando. Pelo pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras, porque é muito pouco, eu vejo que só falta a besta para cumprir tudo que o Senhor Jesus falou. Onde mais tem que cumprir? O Senhor disse assim, no final dos tempos, já falou para os apóstolos lá atrás, haveria fome, pestes, guerras, rumores de guerra. Já está tendo um barulho aí de uma terceira guerra. Terremotos em vários lugares. Pai contra filho, filho contra pai. Extrema corrupção nos últimos tempos. O que falta cumprir, gente? Meus conservos, o que falta cumprir? Aonde que o Senhor está abrindo a porta da graça nos países pobres? Abençoa esse Brasil, agora está indo para a África. Por que não vai para a Holanda? Por que a obra não cresce nos países de primeiro mundo? Porque elas não querem o Senhor, irmão. Não querem doutrina, não querem ensinamento. Não querem ficar sob o domínio de uma palavra, de um ensinamento. Querem fazer o que quer. Imoralidade. Então quem está se submetendo ao Senhor é onde o Senhor está abrindo a porta. Abriu a porta nesse Brasil aqui, que a obra cresceu, irmão. Não se sabe tanto que somos já, mas passa de 5 milhões. E aqui o Senhor manda obreiro para tudo quanto é país.
Os irmãos lá na Síria servindo a Deus, lá debaixo daqueles bombardeios, estão lá escondidinho, glorificando a Deus, anunciando as escondidas, um pouquinho na China, outro pouquinho em Moscou, e o Senhor manda os obreiros que não se contam com a vida, não se preocupam com o bem-estar, deram a sua vida por a obra de Deus, irmão. Glória ao Senhor. Bom, não sabe se volta. E vamos dizer o que disse Paulo: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Recebam esta palavra, essa profecia. A besta vai se levantar. Glória ao nome do Senhor, Senhor Jesus. Vai se levantar. Reinará mais ou menos 3 anos e 6 meses. Enganará uma multidão que já está sendo enganada pelos falsos pastores. Glória a Deus. Uma multidão vai ser acompanhada a ela. E a própria multidão que vai ser enganada vai ajudar a perseguir os que não vão ser enganados. Por isso está escrito lá: o pai vai entregar o filho vai entregar o pai. Eu não sou, mas meu pai é. Meu pai é daquela igreja que põe o véu. Vai ser a única que não vai se unir. As outras já estão unidas, irmão. Glória ao Senhor. O pastor prega numa igreja, vai pregar na outra que não tem nada a ver com a igreja dele. As portas são abertas, um põe a cruz, outro põe não sei o quê, e outro vai indo. Aqui não. Glória a Deus. Aqui é orado a Deus para subir nesse púlpito aqui. Aqui não vem qualquer sem mané, não. Glória a Deus. Vai enganar lá fora. Aqui o Senhor deixou o Espírito Santo para guiar a obra dele, irmão. Glória ao nome do Senhor. Vocês sabem por que tem esse nome aqui na tribuna e aqui em cima? Também foi revelação de Deus, não foi contado lá? Servo de Deus começaram a obra e via nas igrejas não tinha flor, outro tinha nome do missionário que abriu a igreja, outra igreja tinha não sei o que. O servo de Deus orava para o Senhor: o que vamos pôr na igreja? O que vamos escrever na nossa igreja? Deus tomou uma irmã em linguagem e um interpretou, e Deus disse na boca da serva de Deus: não coloquem nada, só coloquem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor da glória. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, amada irmã, dessa palavra que Deus manda nesta segunda-feira. Não tem hoje outra coisa, não sei se assunto. Tá bom que Deus já te deu o que me deu. O Senhor só manda terminar dizendo assim: fome vocês não vão passar. Eu sustentarei. Quando vocês não puderem comprar e não poder vender nada, porque quem não tiver o sinal na mão ou na testa não vai comprar e não vai vender. Não adianta ter dinheiro, ter cartão, ter conta no banco, não vai poder. Vai ter que passar o sinalzinho aqui, aquela máquina que hoje passa lá naquelas coisas lá que nós compramos. Vai passar na mão. Não vai ter o cartãozinho para digitar a senha. Dá tua mão aí. Não tenho, então larga tudo aí. Ou senão vai lá naquele departamento, o senhor faz o cadastro e aceita o sinalzinho aí. O senhor tem que ter a marca aí. E a marca é de um homem que já existe. E o número dele é 666. É a besta. Irmãos, se vocês leem a Bíblia, pede a Deus entendimento. Peça ao Senhor entendimento. Nós não podemos falar abertamente ainda, mas a igreja, leia a Escritura. Leia esse capítulo em cá, leia um pouco mais para frente. E disse a respeito dele: são 7 reis. Aleluia. E esse é o 8º. E domina sobre toda a terra. E todas as nações comeram e beberam do vinho da sua prostituição. E a prostituta se assenta nas praças da cidade. Vocês estão entendendo? Estou pregando por parábola. O mundo inteiro contaminaram com a sua prostituição, com o vinho da sua ira, o vinho, irmão, da Escritura não é de beber, é doutrina. Contaminaram com o seu vinho, e todos os reis se prostraram perante ele. O país tem 7 colinas, 7 reis, e a besta é o 8º e foi um dos 7º. Ai, que vontade de até falar tudo. Deus te abençoe as visitas que estão aqui, minha filha. Sai da Babilônia mais rápido possível. Tem batismo, sabe da turma, vai lá. Pega o passaporte e sai fora da Babilônia. Como Deus me tirou, como tirou muita que escapa da Babilônia. Dessa prostituição, dessa ira. Irmão, veja bem, o Senhor celebrou a Páscoa. A última Páscoa, depois celebrou a Santa Ceia. Não é assim? Celebrou a Páscoa, que era um ritual dos judeus para comemorar a saída do Egito. A Páscoa
O Senhor disse: muito quis comer convosco a Páscoa. E depois encerrou a Páscoa e instituiu a Santa Ceia. A Páscoa era pão asmos. A Santa Ceia, o Senhor, depois de ter celebrado, disse: agora pegou um pão e disse: isto é o meu corpo agora, que é partido por vós. Em seguida pegou o cálice e disse: agora isto é o meu sangue, que por vós é derramado. Faz o que faz a Babilônia, faz o carnaval, faz a baderna, prostitui e depois vem a Páscoa. Glória ao nome do Senhor, irmão. Quem pode receber, receba esta profecia. Oh, irmã, oh, meu caro irmão, que alegria Deus ter revelado esse caminho. Eu não estou pregando aqui para terminar a palavra. Eu vejo uma lâmpada em cima de cada cabeça que está aqui iluminando. Então, minha filha, não se preocupe com o que comer, o que vestir. Não se preocupe que nós não vai poder comprar e não vai poder vender nada. O Senhor sustentará nós, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Aí vai pôr 5 copos de água na mesa. Você tem 5 filhos? Põe 5 copos e mais 2 por ser para o esposo. Ora! Olha! Eita glória! Vocês estão crendo? Eu estou achando que isso é uma coisa aqui. Irmão, eu não posso falar outra coisa, porque sairia fora, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu acredito, agora é o irmão Alarico, como disse Paulo, digo eu. Já não é mais o Espírito Santo. Ele diz: agora digo eu. Então agora digo eu. Eu acredito que muitos dos que estão aqui alcançarão esse tempo. Não digo nós que já estamos no meio do fim da viagem, mas a maioria dessa moçadada nova, esses casais novos, eu acredito que vocês vão cumprir essa profecia. Vocês vão lembrar dessa palavra nessa segunda-feira. Vem que Deus deu para o Monarico, está cumprindo. Já está proibido aqui, proibido ali, já vai fechar essa igreja. Aleluia, Jesus. Proibido reuniões em toda a terra, a não ser esta, que foi decidida em reunião com os grandes. Os grandes dominam o mundo, irmão. Vocês sabem disso, tem um bloco aí de 7, 8 países que dominam o mundo. Aleluia, Jesus. E tem uma sociedade secreta, que a peça primeira vai surgir dali. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem pode glorificar, Deus glorifica. É esta a palavra. Agora vocês leiam e pedem a Deus que guie vocês. Porque o homem com esse número já está no mundo. Senhor da glória. Domina sobre todos os grandes. Aleluia, Jesus. Aqui, irmão, aqui entra qualquer um. Qualquer lugar, a congregação não tem padrão para um rico, pobre, é tudo igual. Aqui Deus prepara, entra. Se quiser conversar com o servo de Deus, conversa. Pede para vir orar, nós temos que vir orar. A besta não, é só os grandes que conseguem, que vão lá se curvar perante ele. Posso pegar mais uma coisa com risco até de ser preso? Sabe qual é a blasfêmia, irmão? Sabe qual é a blasfêmia? Que não tem perdão nem aqui nem no século II. É o homem perdoar pecado do outro, como se fosse Deus. Vocês lembram quando o Senhor Jesus falou para aquele paralítico: perdoado-te são os teus pecados? Os fariseus disseram: quem é este que comete blasfêmia? Só um pode perdoar pecado, que é Deus. Só ele está blasfemando. Mas ele era o Filho de Deus. Ele tinha a ordem do Pai, e aí ele completou a obra, porque ficou aquele suspense. Ele disse: blasfeme esse homem. E o Senhor disse: por que vocês estão arrazoando? O que eu disse, perdoados são os pecados, não é mais fácil dizer perdoados são os pecados, ou dizer levanta e anda? Então, para que vocês creiam que o Senhor me enviou, a moça te digo levanta e anda. Eu já te perdoei, mas eles querem ver a obra na terra, então levanta e anda. Glória a Deus. Eita glória, Jesus. Essa é a palavra. Meia 600. Irmão, eu abri uma conta no Bradesco, quase que eu mandei cancelar. Sabe qual? Falei: põe mais um número aí, minha filha, senão eu cancelo. Meia, e puseram mais um meia.
Pobre do teu sangue, Senhor. Que é isso? Até a moça do caixa deu risada. É verdade, não é só aí. Vai que número feio. Eu falei, tem misericórdia. 666. Número de um homem que já existe. Glória a Deus. Esta palavra, irmão, faz com que todos, rico, pobre, grandes e pequenos, se prostrem perante Ele e o adorem. Senhor Jesus, olha só, para terminar aqui, perdoe-me, mas só para terminar com chave de ouro. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Foi enrolado num pano porque aquela mulher deu para Maria. Morreu, não tinha um lugar para ser enterrado, a não ser José de Arimateia que emprestou. Andava livre. Quando vieram prender, ele se adiantou na frente dos apóstolos e disse: vocês buscam a quem? A Jesus, sou eu. Não tinha onde morar. Veio um moço rico querendo seguir ele. Ele falou: você quer me seguir, filho? Sim. A raposa tem os seus covis, as aves tem o ninho. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir ainda? Olha a diferença agora do Senhor Jesus e da besta. Onde está morando? O ouro que tem lá onde ele fica dá para pagar acabar com todas as favelas do mundo e fazer casas. Vem aonde desce, arrasta uma multidão e fica num carro blindado. E abençoando todos. E todos se curvando perante a besta. Quem pode entender, entenda. Dia 17 de abril de 2017, 13 de Apocalipse, o Senhor mandou pregar aqui no Maria Antônia hoje: volta em paz para a tua casa, eu guardarei a tua descendência. Glória a Jesus. Irmão, Deus está me visitando aqui. Vai glorificando, vai dar minha ajuda aqui, São Paulo. Vai glorificando, filho, que você vai ver quanto foi bom você servir a Deus. Glória a Jesus. Criancinha com a chupeta na boca, viu, mãe? Vai tirar a chupeta e vai falar em língua. Criancinha pequena vai converter o pai e a mãe. Ronaldo, não vai ver sinal de Deus na rua. O Senhor me traz avante de contar uma obra linda que o Senhor fez. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim há 27 anos atrás. Eu sou taxista, tenho enfrentado muita luta, guerra, muito trânsito. Mas um dia, chegando no meu ponto de táxi, eu tinha um compromisso às 15 horas e às 14 horas eu cheguei no ponto e fui almoçar. Estava andando rápido pela rua e um senhorzinho falou: moço, não joga a tua comida, o resto da comida fora, traz para mim, que faz dias que eu não como. E olhei para ele e falei: não, Deus vai preparar para você, espera aí. E entrei no restaurante, era comida por quilo, e eu já resolvi pegar minha bandeja e comer rápido e mandar fazer um marmitex para ele. Mas ele estava com fome já fazia dias. Falei: não, senhor, eu vou fazer diferente. Por favor, prepara um marmitex, põe um suco, por favor. E ela estava preparando ali. Eu falei: olha, faz assim, prepara 2 marmitex e você põe água no outro. E peguei os 2 marmitex, paguei no caixa. E quando eu saí de dentro do restaurante, atravessei a rua, no poste tinha uma caixa de papelão. Eu peguei aquela caixa de papelão, abri a caixa de papelão, irmandade. E eu esqueci, assim, de onde eu estava, e era perto do meu ponto, e abri a caixa e pus do lado dele, e sentei do lado dele. E falei para ele: olha, Deus preparou um prato de comida para nós dois. Abri ali a sacolinha, pus no colinho dele. A irmandade ver o estado dele era tão crítico, estava muito, assim, sabe, o cheiro era muito forte. E eu ali falei para ele: ó, tá aqui o talher, né, de plástico aqui. Espera só um pouquinho agora, que eu vou fechar os olhos e vou fazer uma oração para agradecer a Deus pelo alimento. Como é o seu nome? Eu não sei. Aonde você mora? Também não sei. Você tem família? Também não sei. E fechei os olhos, irmandade. Ele viu uma oração de 2 minutos. Isso serve de ensinamento. E quando nós for se alimentar, nós temos que agradecer a Deus. E eu agradeci a Deus ali, irmandade. De repente um carro buzinou, era um taxista amigo. Cláudio, você é louco, sai daí que você vai pegar sarna. Eu falei: fique em paz. Continuei a minha oração. Falei: Senhor, nós estamos aqui nesta calçada. Tu preparou um pratinho de comida para mim e para ele, que não sabe o nome dele. Ele não sabe onde ele mora, se ele tem família. Olha a situação dele, Senhor. Abençoa nosso corpo que vai receber esse alimento, que venha produzir saúde. E se tu achar graça, Senhor, leve ele de volta para a sua casa, para o seio da sua família.
encerrei a oração, irmandade, fui lá, abri para ele o marmitex e tirei ali o talher de plástico do saquinho, e ele começou a comer. Chegou assistente social com aquelas pessoas: motorista, vê se você descobre o nome dele. Eu falei: tá bom, tá tudo certo. Era difícil até para mim comer, irmandade, o cheiro era muito forte, a turma passava na rua: o que você está fazendo aí? Glória a Deus. Mas eu estava ali junto com ele, irmandade, e fui conversando com ele. Uma hora ele falou assim para mim: moço, o que você acabou de fazer agora, eu também faço. Ah, é? E o que foi? Eu oro também. Ah, você ora? Eu oro? Oh, então Deus ouviu a tua oração. E ele comendo, irmandade, uma hora ele falou assim: moço, você sabia que eu tenho uma esposa? Glória a Deus. Aí ele olhava para o céu, virava os olhos assim: e tenho 2 filhos. Eu falei: oh, louvado seja Deus, já sei que ele é casado e tem 2 filhos. E ele comendo marmitex, foi rápido o marmitex. Eu dei o meu marmitex para ele continuar comendo. E de repente ele olhou para mim e virou os olhinhos de novo, porque o dependente químico é muito difícil. Moço, você sabe que eu vou numa igreja? Eu falei: é mesmo? Você vai numa igreja? Eu falei: eu vou. E como é o nome dela? Eu não sei. E lá comendo, ele olhou de novo assim para o céu, virou o olhinho dele: lá nessa igreja eu toco um instrumento. E ele virou assim a mãozinha e fez assim esse gesto: glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmandade, ele vai comer um marmitexinho dele, e os outros passavam na rua: você aí nesse lugar, não tem problema. E os assistentes sociais descobrem mais alguma coisa: glória ao nome do Senhor. E de repente, irmão, falei: lembra o teu nome? Ele olhou uma hora para o céu e disse assim: meu nome tem L. Não, meu nome tem A. Ah, tem A então, é no começo, no meio, no fim. O meu nome também tem A, meu chamo Cláudio, tem A também. E ele ficou: olha, meu nome também tem L. Ele falou: tem L? Tem. Então tenta lembrar no meio, no começo, no fim. Ele lá, por 3 vezes lá: meu nome é Laércio, glória ao nome do Senhor. Santo Senhor, irmão. Ele comeu o marmitex todo, tomou aquele suco, aquela água, aleluia. Eu olhei no relógio, já faltava 15 minutos para o compromisso da corrida que eu tinha. Eu falei: santo Deus, Laércio, então eu tenho certeza que você é meu irmão na fé em Cristo Jesus. Deus vai fazer uma obra na tua vida, Ele vai te tirar desta situação que você vive. Laércio, Deus te ama, está chegando o dia da tua vitória, glória ao nome do Senhor. Irmandade, não tinha dúvida. Eu levantei para despedir dele porque eu precisava ir embora, mas eu ajoelhei na frente dele e falei: Laércio, meu irmão em Cristo Jesus. E sujo mesmo, do jeito que ele estava, eu dei um abraço e um ósculo santo naquela barba ferida. Irmão, Deus te ama e tem uma obra na tua vida, glória a Deus. Levantei, anunciei os assistentes lá, tudo direitinho. O nome dele é Laércio, ele é casado, tem 2 filhos, é meu irmão em Cristo Jesus e é músico da congregação cristã no Brasil. E foi embora, irmandade, passou, aleluia. Eu falei: bom, isso foi numa quinta-feira, eu vou pegar umas roupinhas para ele, vou pegar uns calçadinhos para ele e vou levar para ele. Quando eu fui levar, veio a polícia, veio a prefeitura, arrancou todo mundo ali, irmandade, do lado da Cracolândia. Sumiu o Laércio, glória ao nome do Senhor. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aleluia. Teve a última oração passada 2 anos atrás, onde foi orado para novos obreiros. E naquela oração, irmão, o Senhor nos tem confirmado ali do sítio Pinheirinho, era cooperador para ancião no Jardim Independência. E o outro irmão porteiro da nossa igreja do sítio Pinheirinho foi confirmado para ancião em Mogi das Cruzes Central, irmandade. Ficamos felizes e marcamos com toda a irmandade para nós do sítio Pinheirinho, Jardim Independência, Vila Alpina, todo mundo aí nesta ordenação lá em Mogi das Cruzes. E nós vamos todos alegres, irmandade, felizes, porque estávamos voltando da pandemia, as igrejas, aleluia, voltou a abrir, a glória de Deus foi grande, os corredores cheios, a alegria que tomava conta do nosso coração. E eu cheguei para em frente da igreja com o ministério da minha comum e desceram do carro e não tinha mais lugar para estacionar o carro. Aí eu rodei 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3, 4, 5 quarteirão longe da igreja, achei uma vaga na rua e estacionei o carro porque eu queria sentar para participar da festa. E vim correndo na rua, irmandade, porque a calçada era cheia de irmandade. E quando eu estava correndo, aleluia, uma irmã gritou: a paz de Deus, irmão catequista. Eu falei: amém. Eu parei, aleluia. Você conhece ele? Eu falei: não conheço, irmã, me perdoa, mas não conheço. Ah, ele falou: eu sou o Laércio, lá da Cracolândia, glória ao nome do Senhor. Você, irmão Laércio, eu. Olha aqui a minha amada esposa, olha aqui os meus 2 filhos, olha aqui o violino na minha mão. Deus me devolveu a dignidade, o caráter, me deu a liberdade de tocar o instrumento da igreja. Deus libertou ele, irmandade, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmandade, como é gostoso nós ouvir estas obras. Será que tem alguma coisa perdida na nossa vida? Será que tem alguma coisa perdida na nossa família? Não, irmão, ele chega na hora certa e o nome de Deus é glorificado. Aquele menino para resolver um problema.
cooperador disse dessa forma para ele: irmãos, vem aqui resolver esse problema, o menino está dando muito trabalho, corre na igreja, bagunça, derruba o instrumento dos irmãos, irmãos, e está fazendo o povo perder a comunhão, e os irmãos que precisam vir aqui resolver, tirar a liberdade da família. E falou dessa forma, ele falou: calma, irmão, estou indo aí. E o servo de Deus marcou, foi até lá, irmãos, e quando chegou lá, o menino estava na porta da igreja. E quando chegou lá, o menino olhou para ele, 7 anos de idade, falou: olha, hoje nós temos um ancião aqui na igreja. Ele olhou para o menino e disse: sabe o que eu vim fazer aqui, Valdirzinho? Ele falou: não sei. Eu vim aqui para conversar com você. Depois do culto você me espera que nós vamos conversar, tá bom? O servo de Deus levantou, atendeu o culto, e aquele dia não foi diferente dos outros. O menino fez aquela bagunça na igreja, irmãos, puxava o véu das irmãs, derrubava o instrumento dos irmãos, e ele lá de cima vendo tudo isso, atendendo o culto, e falou: Senhor, eu não morri na cruz por amor de ninguém, pela alma de ninguém, eu não sou dono dessa obra, o que eu vou fazer, Senhor? Me dá luz e sabedoria para entrar no meio do povo e sair do meio dele também. Naquele momento encerrou o santo culto, Deus mandou a palavra, e quando ele descia as escadinhas da igreja, do púlpito, ele encerrou, o Senhor visitou o coração dele e falou assim: a sabedoria que você me pediu eu vou te dar aqui agora. Entraram no quartinho as famílias que queriam que tirasse a liberdade, os irmãos que estavam bravos, e os pais do menino ali de cabeça baixa, já não tinha mais o que fazer, bater não adiantava, já tinham feito de tudo, já tinham orado para o menino. E quando o servo de Deus entrou na salinha, o menino de braço cruzado olhando: o que o irmão quer falar comigo? Ele olhou para ele e falou: sabe o que eu vim fazer aqui hoje, Valdirzinho? Não sei, eu vim aqui hoje ordenar para você para o ministério. Ele falou: mas irmão, eu tenho 7 anos de idade, como que eu vou ser ordenado para o ministério? Hoje Deus mandou vir te ordenar para o ministério. Ele falou: mas o que eu vou ser? Você vai ser ajudante de porteiro, você vai ficar no começo do culto, do lado do porteiro. Quando chegar no terceiro hino, ele vai te dar o papelzinho de oração, você vai lá na frente, leva para ele, volta na comunhão, fica do lado dele. Quando terminar o culto, você salva os irmãos, enquanto não sair o último, você não sai do lado do porteiro. Ele ajeitou a roupa e falou assim: mas eu não tenho terno, irmão. Deus vai te preparar, o diácono vai dar um jeito e vai arrumar um terno para você. Dobrou o joelho, pôs as mãos na cabeça do menino e ordenou o menino para auxiliar de porteiro naquele dia. Terminou, as famílias tudo bravo, irmão, nós queríamos que o irmão vinha aqui resolver esse problema, o irmão, e deixou o problema, irmão. O irmão foi o que Deus lhe pediu, salvou todos os irmãos e foi embora. Passou 4 meses, o cooperador ligou para o ancião e disse: irmão Djalma, dá glória a Deus. Ele falou: o que aconteceu, irmão? Falou: o Valdirzinho, irmão, é o primeiro que chega na igreja, fica do lado do porteiro, sauda toda a irmandade, abraça todos, e quando chega no terceiro hino, pega o pedido, leva lá na frente, volta no corredor dando glória a Deus, e quando fica lá atrás, enquanto não encerra o culto, ele não sai do lado do porteiro. As outras crianças vão lá, mexem com ele, puxa o terno dele e fala: vamos lá brincar no meio da igreja. Ele falou: não posso, meu ancião me ordenou para ficar aqui. Glória ao Senhor. Esta é a obra que nós servimos, este é o Deus que nós servimos, é a obra do amor. Daqui de dentro não se põe ninguém para fora. Abraçamos todos que estão aqui hoje. O Senhor vos anuncia: eu vim abraçar a tua alma neste culto. Da forma que você veio, você não volta para tua casa. Eu vim te anunciar aqui hoje, antes de dobrarmos os nossos joelhos, que eu te amo e o teu nome está escrito no livro da vida. Depois disso, irmãos, passaram-se 22 anos desta obra que Deus tinha feito. Depois de 22 anos que já tinha feito esta obra, o servo de Deus, nosso irmão Djalma, estava atendendo uma reunião no país da Argentina, divisa com o estado, e quando ele estava atendendo ali, irmãos, era por volta das 2 horas da manhã, ele acordou, foi ali no refeitório da igreja, tomar um cafezinho, irmãos, e estava ali sentado na comunhão, veio um moço alto, terno branco, bem simples, a calça marrom, e veio perto dele, chegou, pôs a mão no ombro e disse: paz de Deus, irmão Djalma. Ele já velhinho falou assim: amém, meu filho. O irmão lembra de mim? Falou: não lembro, são tanta gente que passou na nossa vida, eu não lembro de você. Ele falou: irmão Djalma, eu sou o Valdirzinho, aquele menininho de 7 anos, que você plantou no lugar certo, regou no lugar certo. Hoje eu sou cooperador de jovens lá em Laguna Blanca, na Argentina, e eu estou aqui dizendo que a palavra se cumpriu. Se o irmão não tivesse me regado, eu não seria o fruto que eu sou hoje. Dá glória a Deus. Eu vim hoje regar a tua planta e te dizer: eu te amo e a tua alma é valiosa diante da minha presença. Dobra o joelho nesta comunhão, dando glória a Deus e acreditando que da forma que você entrou, você não volta para tua casa. De 2013 para 2014, a minha casa é financiada pela Caixa Econômica e eu não consegui pagar a prestação da minha casa. Irmãos, quando foi, irmãos, em maio do ano de 2014, irmãos, de junho de 2013, 2014, a superintendência me ligou em casa e falou para mim numa segunda-feira: seu Toriel, se o senhor não pagar tudo que o senhor deve na Caixa, até sexta-feira às 16 horas, segunda-feira não tem mais jeito, o senhor perdeu o teu imóvel, não tem mais condição de arrumar mais, não tem o que fazer pro senhor, ela vai ser para leilão e essas coisas. E me passou aquilo, irmão, e eu fiquei numa situação difícil. Se eu não conseguia pagar uma prestação, como é que eu ia pagar tudo aquilo que eu estava devendo? E mais juro, correção monetária, advocatária, aquela despesa. Irmão, não tinha condição. Fui congregar na terça-feira, irmãos. Deus mandou a sua palavra. Irmãos, lá na parte de Neemias, que Neemias foi levar o cálice pro rei, e o rei que fez: porque você está triste, Neemias? É por causa dos meus irmãos que estavam em Jerusalém. Lá quebraram todos os muros, deixaram eles desguardados e queimaram as portas a fogo, e eles estão lá. E o que você quer fazer? Eu queria que o rei me desse carta para me pedir para os reis da vizinhança me ajudar a levantar Jerusalém de novo. A rainha estava do lado e falou: ô Neemias, quanto tempo você vai ficar longe de nós? O rei olhou e falou: mas peraí, eu gosto, amo Neemias, mas tô vendo que a minha rainha também ama ele. Glória, o nome do Senhor. Aí veio, irmãos, a exortação da palavra: irmão, irmã, a rainha te ama. Porque Deus te ama, mas a rainha te ama. A rainha é a igreja, ela te ama. Ou você é pimento, qualquer coisa você arregaça a manga e sai no tapa com a rainha. Se a rainha te amar, se a rainha tem prazer em você, Deus manda te falar: vou pagar a tua dívida. Glória, glória. Eu falei comigo, falei: ah, Senhor, às vezes eu fico no meio da
minha esposa. Falei, será que Deus vai fazer com nós? Vamos pra casa, irmão, na terça, na quarta, nada, fizemos no nosso trabalho. Na quinta-feira eu tava numa aflição em casa. Eu falei, Senhor, amanhã eu perdi tudo. Quando chegou a noite, irmão, chamei a minha família, meu filhinho com 12 anos de idade. Falei, filhinho, sempre o papai que abre oração aqui em casa pra adorar, mas hoje o papai não tem condição de abrir. O papai tá muito triste, meu filho. Hoje eu tô muito angustiado. Se abre oração, pede pro Senhor te dar oração. Apresenta o papai e a mamãe. E ele, irmão, abriu oração e dobramos o joelho. Ele começou a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que aprendemos na reunião de jovem, a criançada. Irmãos, quando chegou no final da oração, ele parou, começou a chorar, começou a manifestar. E olhou pra mim e falou, papai, Deus manda te falar, não pagar a tua dívida. Virou pra minha esposa, pegou a vida da minha esposa, irmão, a aflição da minha esposa. E nós levantamos a oração, nos abraçamos, contei pra minha esposa, você falou alguma coisa pro Vitor? Falou, não, eu nunca falei nada pro nosso filho. Falou, então Deus tomou nosso filho pra pregar pro Lord. O nome do Senhor passou, irmão. A sexta-feira começou, irmãos, nada fizemos, irmãos. Quando foi 20 para as 4, a gerente da caixa me ligou, seu Daniel, você pode vir aqui? Falei, vem, a gerente, agora fazer o quê? Perdemos tudo. Fazer o quê? Seja o que Deus quiser. Eu fui até lá, cheguei na hora assim, irmãos. Resolvi, cheguei na frente dela. Falei, pois pronto, na ela falou pra mim assim, seu Daniel, o senhor acredita em milagre? Eu falei, desde que eu nasci. Eu acredito em milagre. Ela falou, perca um pouquinho, eu vou conversar com o senhor. Eu falei, pois não, o que aconteceu? Ela falou, seu Daniel, eu já vi gente querida, igual o senhor nunca viu. Eu não sei se eu vou ver. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, vi aqueles nomes aqui, vários deles vieram aqui, com o número do contrato da tua casa. Você crê nessa palavra? O número do contrato da tua habitação. Ele falou pra mim assim, levanta tudo que esse contrato tá devendo na casa. Eu achei que pelo número do contrato foi o senhor que deu pra eles. Eu peguei e levantei toda a tua dívida aqui. Eles falaram pra mim assim, faz o boleto que nós vamos saldar a conta dele. Ela fez o boleto, deu pra eles, pagaram e pegaram pra ela, tá aqui. E saiu, e ela não queria mandar, irmão. E ele saiu, e quando estava perdendo, a estrada, o filho voltou. A mesa dele falou, senhora, se porventura ele perguntar quem foi, a senhora fala que o rei das Campinas passou por aqui. Oh, meu Deus, Deus levantou a minha cabeça, vai levantar a tua também. Glória a Deus. Quando chega num compromisso real, de você entender a bagagem que você tem que carregar aqui para uma vida futura, a gente vê que joga tudo pelas costas. Hoje ora, consagra, fala em língua, profetiza, carrega o dom. Mas quando chega na hora da escolha se perde. Glória a Jesus. Ele vai pra força do que é carne. Glória a Deus. Aí é um moço de glória, um moço de consagração. Mas depois ele casa com uma moça que não tem uma mesma compatibilidade espiritual com ele. Glória a Deus. E ele não consegue fazer ela chegar no mesmo patamar que ele. Aí sabe que ele começa a dizer, olha Deus pra mim, que estou provado. Eu vou pôr perto do meu caminho. Tem um espírito, olha pra mim. Aí começa a dizer que o espírito é, mas ele não soube entender. Cada um vive um grau de espiritualidade. Cada um tem que olhar para dentro de si e ver as personalidades que correm dentro de si. E que você busca algo que também vai preencher daquilo que vai te acompanhar. Mesma coisa a moça, se consagra, se guarda, tem uma santidade, uma consagração, uma pureza. Entende o que se vive, mas quando escolhe pega um moço que não consegue acompanhar. A primeira coisa que ele faz é mudar o caráter dela. E casamento não é marca em voz, não é só força da vida humana e carnal. Glória a Deus. Casamento é um conjunto de tantas coisas que você se conhece, que é daquilo que você vai vivendo e vai descrevendo dentro da própria graça. Com todo o perdão, mas é uma realidade. Hoje muitos querem só simplesmente achar que é casar para viver um momento do quê? De um encontro carnal, físico. Isso é tudo. Eu sou o homem mais feliz, porque as promessas que Deus tem se cumprido na minha vida. Bastante gente me conhece aqui, mas tem uns que não me conhecem. E eu falei para o Senhor, o que eu conto aqui, Senhor? Se eu for contar a obra aqui, eu passo a noite inteira. Mas Deus me trouxe, eu vou contar rápido essa aqui. Com a idade de 4 anos, meu pai abandonou minha mãe. Nós era bem de vida. Nossa vida material era muito boa. A minha mãe foi criada na roça. Ela não aprendeu nem a ler e nem escrever. A minha mãe fazia muito mal o nome dela. Meu pai chegava em casa, trazia uma documentação e pedia para minha mãe assinar aquela documentação. A minha mãe, na simplicidade, ela assinava tudo com meu pai, pedia, porque ela não sabia ler e ela achava que nós estava prosperando. Resumindo, um dia meu pai saiu com um dos carros que nós tinha, voltou sem o carro. No outro dia meu pai saiu com outro carro que nós tinha, sumiu meu pai. Eu tinha 4 anos de idade. Os dias foi se passando e quando foi um dia encostou um caminhão de mudança na nossa porta. Minha mãe foi atender. Aqueles homens disseram para minha mãe,
não desocuparam essa casa ainda, por quê? Mostraram os documentos. Aquela casa que nós morávamos estava vendida fazia muito tempo e a minha mãe não sabia. Entraram para dentro, pegaram os nossos móveis e jogaram tudo na rua. Pegaram os móveis deles e colocaram para dentro de casa. Caiu uma chuva, molhou todos os nossos móveis. E a minha mãe foi para debaixo da ponte com 4 crianças pequenas. E lá debaixo da ponte nós só via minha mãe levantar a mão para o céu e dizia: tá bom, Senhor, eu perco tudo, mas não perco a tua graça. Aleluia! Os dias foi se passando e minha mãe começou a catar debaixo da banca da feira aquelas laranjas que dava para aproveitar para nós comer. E fomos indo. Na 9 de julho, ali no centro de São Paulo, a minha mãe arrumou um quintal para ela lavar. E ela ia lá, lavava aquele quintal, ganhava alguns pão, encontrava com nós ali na Praça das Bandeiras, dava os pão para nós, era a nossa vida. Eu tenho uma tia que mora aqui na cidade de Osasco, e a minha tia soube da nossa situação, irmã da minha mãe. Maria, pega os seus filhos, traga aqui para minha casa. Minha tia tinha um barraquinho pequeno, e a minha mãe pegou nas 4 crianças e levou para casa da minha tia. E ela ia, lavava aquele quintal, congregava à noite, e depois ela vinha para casa da minha tia, onde nós estávamos. E uma das noites minha mãe chegou na casa da minha tia, e o meu tio disse para minha mãe: Maria, essa noite eu vou te levar num baile, e lá você vai arrumar um homem para cuidar desses meninos. Minha mãe olhou no meu tio e disse: não, Juvenal, eu sou uma serva de Deus, e eu temo a Deus na face desta terra. O meu tio disse para minha mãe: então pega os seus filhos e some da minha casa. Minha mãe pegou nas 4 crianças, e pelas ruas de São Paulo, como peregrino e forasteiro, andava minha mãe com 4 crianças pequenas sem destino. E nós só via minha mãe levantar a mão para o céu e dizia: tá bom, Senhor, eu perco tudo, mas não perco a tua graça. Voltamos para a Praça da Bandeira novamente, que é o centro de São Paulo. E ali a minha mãe colocava nas 4 crianças deitadas naqueles bancos, cobria de jornal e passava a noite inteira sentada do nosso lado. Os dias foi se passando. E um dia nós andando sem destino, passamos de frente a uma congregação e tinha culto naquela noite. Minha mãe sentou no último banco lá atrás na ponta e colocou nas 4 crianças sentadas no corredor da igreja, porque nós estávamos muito sujos e não tinha condições de sentar nesses bancos. E ela pediu uma palavra: Senhor, fala comigo, prepara um barraquinho para mim cuidar dos meus filhos. E quando foi na hora da palavra, Deus tomou seu servo pelo Espírito Santo e disse assim: entrou por estas portas, uma irmã, é que você não tem nenhum lugar de inclinar a sua cabeça, mas que diz o teu Senhor: amanhã, quando você for para o teu serviço, que seria quando você for lavar aquele quintal, eu vou tomar no coração daquela criatura, ela vai te dar uma importância, você vai comprar uma casa e meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao teu nome. Para quem acredita em milagre, Glória a Deus. foi a última noite que nós dormimos na rua. Glória a Deus nas alturas. Minha mãe deixou nós ali na Praça das Bandeiras e foi lá lavar o quintal. Quando ela estava lavando o quintal, a mulher desceu do quarto: Maria, essa noite eu estive conversando com meu esposo e achando por bem que dá uma importância você comprar um barraco para cuidar dos seus filhos. Glória a Deus. Minha mãe não sabia contar dinheiro, pegou aquele dinheiro e colocou dentro do lenço. Saiu correndo da casa daquela mulher, foi até a casa de um servo de Deus. Olha aqui, que a minha patroa me deu para me comprar um barraco para cuidar dos meus filhos. Aquele irmão pegou aquele dinheiro, contou tudo aquele dinheiro, deu um glória a Deus e disse: irmã, ali está vendendo uma casa, e essa continha é a conta certinha de comprar a casa. Glória a Deus. Igreja do Senhor, essa casa até hoje é a casa mais bonita de São Paulo, porque o Senhor nos deu pela sua gloriosa palavra. Glória a Deus nas alturas. Calamanaia. Vocês acreditam em revelação? Glória a Deus. Eu posso contar uma revelação aqui para vocês? Glória a Deus. Aleluia, Porque senão não vai dar tempo. Glória a Deus. Eu acho que passa muito rápido. Glória a Tem Deus. muita gente aqui que me conhece, mas tem bastante que também não me conhece. Santo. Está aqui a minha preta, minha esposa. Glória a Deus. Queria até que o Senhor desse para ela alguma coisa para ela contar. Ela tem mais dom do que eu. Mas, não sei por que ela não quis contar. Mas cheguei em casa, eu puxo a orelha dela, né? Queridos, é assim, ó, vou contar para vocês. Do lado da minha cama fica um caderno e uma caneta. Eu deito para dormir. E quando eu estou dormindo, na madrugada, aparece para mim uma criança. E ela conta assim: tio, vai na minha casa. Glória a Deus. Fazer o quê? Eu pergunto: eu dormindo. Fazer o quê? Sabe, tio, a minha casa tá assim, 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 conta tudo. Nós não temos o que comer. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Aleluia! Minha mãe tá doente. Vai lá fazer uma oração.
Glória a Deus. Tem casa que eles contam pra mim assim, irmão, vai lá na minha casa expulsar o espírito de miséria que tem dentro da minha casa. Glória a Deus. Não esquece de levar uma vassoura. E nós passamos no mercado, compra uma vassoura e nós leva 2 vassouras, uma espiritual uma espiritual e outra material. Aleluia, Jesus. Eita glória. Então eu posso contar? Só que é assim. Glória a Deus. Aí quando ele sai, a criança sai de perto de mim, eu me bato na cama, fico me batendo. A minha esposa, meu preto, acorda, acorda. Aí eu acordo. Aí eu falo pra ela, pega o caderno. Ela pega o caderno, escreve aí. Fulano de tal, rua tal, número tal, bairro tal, sede tal, telefone tal. Eita glória, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela, Maria, Aleluia, Jesus. Glória a nós Deus. põe tudo dentro do carro que a criança pediu. Glória a Deus. Colocamos no GPS e batimos. Glória a E nós Deus. chega, quando o GPS fala, você chegou no seu destino, tá ali o número, nós bate palma, fulano de tal! Quando pensa, pois não, viemos trazer o que Deus mandou nós trazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Não começou ainda não, mas hoje vai passar. Glória a Deus, aleluia. Glória a E Deus. assim é a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Mas, eu vou ver se eu conto umas recentes, porque é o seguinte, aqui nós temos 2 povos. Tem uns que crê e tem outros que não crê. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, se todo mundo cresce. Glória ao teu nome. Vocês querem ver uma coisa? Eu estava na frente de um mercado, não faz muito tempo não. Eu estava na frente do mercado, sol quente, e eu encontrei um irmão que vinha vindo. Ô, Valtinho, pastor Deus! Eu disse amém. Tudo bem, tudo bem. E as revelações, como é que tá? Tá indo, irmão, só glória. Eu disse pra ele, não errou nenhum ainda. Quando ele falou, não errou nenhum ainda, eu falei, epa, esse não é dos meus. Eu virei pra ele e falei, Deus não erra. Deus erra, igreja. Ele não erra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não erra, irmão. Ah, que isso? Conta uma aí. Eu falei, vou te contar uma. E eu, irmão, não tô nem aí. Vocês acreditam, tá aqui minha esposa. Perto da minha casa tem um monte de boteca. Às vezes eu tô passando, os homens lá dentro do... Vem cá, seu Walter, conta uma coisa aí pra nós. Eu não tô nem aí pra contar. Quem crê, quem não crê, problema dele. Eu não tô aí. Então, onde eu tô? Eu tô contando obra. Conta uma aí. Falei, vou te contar uma. Comecei a contar. Sabe aqueles irmãos que começam a procurar pelo e ovo? Faz isso, faz isso. E eu falei, compre com o teu sangue. Então não tá indo pra terminar de contar a revelação pra aquele irmão na frente daquele mercado. E tô segurando ele, procurando um erro, aleluia. E eu contando, de repente vem subindo uma velhinha, uma bengalinha, um sol quente, uma bolsinha assim do lado. Ela vem subindo, a visão de Deus me tomou, aleluia. E o Senhor falou pra mim, aquela velhinha, ela tá com 10 reais no bolso, na bolsa, e dentro da casa dela tem 5 crianças com fome. Ela vai entrar nesse mercado, ela vai comprar os 10 reais de alguma coisa para as crianças comer. Vem, pá! Fala pra ele. Aí eu olhei pra ele e ele procurando o pelo e escuta, tá vendo aquela velhinha? Tô vendo. O senhor acabou de falar pra mim aqui agora que ela vai subir aqui, ela vai entrar nesse mercado e ela tem 10 reais e dentro da casa dela tem 5 crianças com fome, ela vai comprar alguma coisinha pra criança comer. É isso? Pergunta pra ela. Pode? Você pode? Calma, Naya. Glória a Então Deus. pergunta. Glória a Deus. E ele foi indo, enquanto uma velhinha ela vem subindo. É verdade, dona, que a senhora tem 10 reais aí na sua bolsa e na sua casa tem 5 crianças, a senhora vai entrar naquele mercado para comprar. A velhinha quase jogou a bengala. É verdade, começou a chorar. Ele entrou dentro do mercado, fez uma compra de R$ 1.250. Glória a Deus. Quem tu pode crer aqui no que Deus faz no meio desse povo? Glória, glória a Deus. Aleluia. Vou contar suas recentes. Vou contar suas recentes. Glória a Deus. Eu estava na Bahia, Glória ao teu nome, Jesus. Alagoinhas, no hotel. Bendito Deus. E quando foi 2 horas da madrugada, mais ou menos esse horário assim, apareceu para mim uma moça, chorando. Ela chorava muito. Eu dormindo, isso não é revelação. Irmão, vai na minha casa. Faz o que, menina? Calma, fala devagar, a maneira. E ela desesperada chorando, vai na minha casa. Meu pai vai entregar o ministério. Glória a Deus. Calma, fala devagar. Espera um pouquinho, mais um pouquinho que teu pai vai entregar o ministério. Porque ele está passando uma prova. Ele está desempregado. Nós estamos devendo muito. Aluguel tudo atrasado. Não deixa meu pai entregar o ministério, irmão, não deixa. Calma. E eu controlava aquela menina e ela chorava, gritando. Calma, Noia. Glória a Deus. Eu disse, teu pai trabalha com o quê? Teu pai trabalha com o quê? Meu pai tem uma moto. E o meu pai vende gás. E a moto do meu pai está quebrada. E ele não conseguiu nem arrumar a moto.
Então não está vendendo gás. Tá bom. Qual é a sua cidade? Você mora onde? Fala para mim o endereço. Ela falou assim, Catu. Quando ela falou Catu, ela fez. Dormiu. Eu me bati na cama. Falei com a minha esposa. E a minha esposa escreve tudo. Calamanaia. Glória a Deus. Desci para tomar um café no hotel. E quando eu desci, eu perguntei para recepcionista: conhece alguma cidade por nome de Catu por aqui? Ela falou assim para mim: daqui 30 quilômetros tem uma. Glória a Deus. Irmão, nem café eu quis tomar. Você não vai tomar café, você volta? Não, eu vou atender o meu irmão que está passando fome. Glória a Deus. Aleluia. Só que ela não me deu o nome. Ela não me deu o endereço. Só falou que era a cidade de Catu. E eu entrei no carro e parti para Catu. Quando eu cheguei, é uma descida assim, eu entrei, parei no carro e falei: meu Deus, eu não tenho endereço, não tem nada. E agora? Eu vi, bem na entrada da cidade, quem conhece a cidade de Catu, tem um monte de motoboy. É motoboy que fala? Motoboy? Mototaxista. Aqueles mototaxistas que levam o povo. E eu vi aquele monte de mototaxista assim. Aí eu já pensei: motoqueiro, um conhece o outro. Deus, vê se Deus erra, vê se Deus erra. Parei o carro lá perto dele e falei: eu estou precisando de uma ajuda de vocês. O sol quente. Pois não. Eu disse: eu estou procurando um crente que vende gás de moto. Vocês conhecem? Um gritou assim: é o pastor Carlos. Glória a Deus. Glória a Deus. O outro gritou assim: mas o pastor Carlos está com a moto quebrada. Eu disse: não. Quanto quilômetro dá daqui lá? 4,5 km. Quanto vocês cobram? 8 reais. Falei: pago 10. Vamos lá? Vamos. E ele com a motinha na frente e eu atrás do carro. Glória a Deus. Como é bom te servir, Senhor. Glória a E Deus. partimos, irmãos. Quando chegou na casa do irmão Carlos, ele gritou: seu Carlos, seu Carlos. Saiu a esposa do irmão, uma casinha, sua escada sobe. Saiu a irmã na porta. Pois não, o Carlos não tá. Não, é que tem um rapaz aqui querendo falar com ele. Irmãos, quando eu vi a serva de Deus, você está no caminho certo, você fica valente. E eu fui tomado de uma virtude, irmão. E o Espírito Santo não pede licença para mim, irmão. E eu já abri o portão e já fui entrando. Subi nas escadas. E quando eu comecei a subir a escada, a irmã assim, veio a filha dela, essa menina que apareceu para mim na revelação, e encostou assim no ombro da mãe. Eu continuei subindo, já tomei um susto de ver a menina. Ela olhou para mim e começou a chorar. Eu, para dar uma disfarçada: por que você está chorando? Ela disse: porque o Senhor falou para mim que você é o anjo que veio atender a nossa necessidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse: é verdade. Não tenho tempo para aprender. Glória. Vocês sejam rápido, porque eu preciso de ir para Salvador ainda, entregar um carro, esse carro que é da locadora, e pegar um avião. Tá certo? Então seja bravo, seja rápido. E a irmã manifestando em língua, a menina manifestando em língua. Foram vestir uma roupa. E eu disse: vamos embora pro mercado. Minha irmã, me leve eu no melhor mercado que tiver nessa cidade. Foi eu, a irmã, essa menina que apareceu na revelação, uma outra moça e o filho, o menino. Nós entramos dentro do carro e partimos pro mercado. E quando nós chegamos no mercado, ela disse: esse mercado tem de tudo, é muito bom, meu irmão. Então, mas não vamos entrar. Você pega um carrinho, irmã. Você, Yasmin, pega do carrinho. E você, a outra moça, pega do carrinho. Cada uma vai pelo corredor. Irmã, você que é dona da casa, que já tem mais experiência com arroz, feijão, essas coisas, você vai pelo corredor de arroz, feijão e pega tudo que você tiver vontade, tudo que precisar da tua casa, põe no carrinho. Falei pra outra moça: você, Yasmin, você vai pelo corredor onde tem shampoo, creme, essas coisas de mulher, pega tudo de mulher que você precisar, enche o carrinho. Certo? Tá bom, irmão? E você? Falei pra outra: vai pro outro corredor, pega bolacha, pega Danone, tudo, as guloseimas, pega de tudo. Tá certo? Tá certo. E cada um entrou no corredor. A irmã, quando foi pegar um pacote de arroz, Deus tomou em língua dentro do mercado. Ela começou a manifestar em língua. Manifestando em língua. A Yasmin foi pegar o creme, Deus tomou em língua. E ela começou a manifestar. A outra do outro corredor, vocês estão imaginando o corredor comigo? A outra do outro corredor pegando as bolachas, Deus tomou em língua. Então, com aquele barulho dentro do mercado, aquela glória. O povo que estava fazendo compra pararam os carrinhos e falou: aquela linguagem linda manifestando. E parou o mercado. E elas pegando e manifestando. Eu disse: meu Deus, mas está muito alto. Elas deviam maneirar um pouco. Eu vou... Meu irmão, mas pensa comigo. Aleluia. Quem está precisando de Deus? Deus chegou, Ele quer gritar. Aleluia, glória a Deus.
mercado. Aleluia. Eu falei, deixa, calamanaia. E ali, irmão, de repente, o açougueiro largou a carne e veio ver, todo mundo veio ver o que estava acontecendo. Aleluia. E um daqueles moços que trabalha no mercado, o repositor que fala, aleluia, ele largou tudo e veio. Posso falar com você? Pode? Você tá com essas mulheres? Sim. O que está acontecendo? Mexeu comigo, coisa boa, vou te contar. Calamaraia. E comecei a contar para ele, aleluia, o que estava acontecendo. As lágrimas dele começaram a cair. Aleluia, ele saiu, os restos dos funcionários do mercado chamou ele contou pro resto do funcionário. Aleluia, ele contou, espalhou aquilo dentro do mercado. E elas pegaram tudo, irmão. A coisa mais linda, eu nunca mais vou esquecer desse dia. E elas foram pro carro, o carrinho lotado. E quando eu vi aqueles carrinhos tudo entupido, eu falei, meu Deus, meu dinheiro não vai dar para pagar tudo isso. E agora? Aleluia. E elas foram pro caixa. Quando passou o pacote de arroz, aí manifestando em língua, a caixa começou a chorar. Ela recebeu uma virtude. Glória, pelo nome do Senhor. E aquela linguagem, e ela manifestando e passando. E eu querendo ver quanto estava dando lá no caixa, mas não dava para me ver, irmão. Aleluia. E quando estava passando o último carrinho, eu fui chamado. Está chamando o Senhor. E eu fui lá. Seu Walter, dentro do nosso mercado, nunca aconteceu uma coisa dessa. Parabéns por essa benfeitoria. Deus te abençoe o Senhor. E o mercado está dando toda essa compra de presente para o Senhor. Nos pés, não dava pra quebrar glória a Deus e paramos na casa. Entra, meu Valtinho, entra. Aleluia, eu entrei. Aleluia, vou passar um café. Aleluia, vou fazer uma carne, vou fazer uma comida. Aleluia, eu não tinha nem café tomado. A voz de Deus mandou pra mim, vai embora, essa glória não é tua. Aleluia, fui até Salvador sem comer e Deus está sendo glorificado agora. Aleluia, vem da glória. Irmãos, Deus tem feito coisa linda, Deus tem feito coisa gloriosa. E eu parece que com essa virtude que você está tendo aqui, eu já estou vendo o anjo trazendo uma ordem do céu para trazer uma bênção na casa de alguém que está precisando aqui. Apareceu para mim, olha isso aqui, apareceu para mim, eu dormindo, está com pouco tempo, deve estar com uns 3 meses, amor, mais ou menos isso, uns 2 meses, mais ou menos 2 a 3 meses, agora, apareceu para mim, irmãos, aleluia, dormindo, apareceu para mim um anjo e disse para mim, vem comigo que eu vou te mostrar uma necessidade para você atender. É isso? Assim, né? É porque ela escreve, irmão, então ela me ajuda. É muita coisa, eu não consigo lembrar tudo. E eu gosto que ela está sempre na frente para a gente ter uma comunhão. E ele falou, vem comigo que eu vou te mostrar uma necessidade para vocês atender. Irmãos, tem necessidade que eu vou na casa. Eu vejo as pessoas, eu vejo o pai, eu vejo a mãe, eu vejo o filho, eu vejo todo mundo. Mas tem umas que ele não deixa ir. Vocês acreditam nisso? E essa, ele falou, vem comigo, pra você ver. E eu, assim, irmão, eu tô deitado na madrugada, vou ver se vocês entendem. Eu tô tentando explicar, porque eu não consigo explicar. Eu fico deitado, dormindo na madrugada. O meu espírito sai de mim e voa com o anjo. Vocês acreditam nisso? Aleluia. E eu fiquei deitado e saí de mim e foi. Paramos na rua. Na rua tinha uma lombada bem em frente assim da casa, tá certo, né? Tinha uma lombada bem na frente da casa. E paramos na frente daquela lombada. Aquele anjo, aquele menino falou pra mim, portão, aqui dentro dessa casa tem um moço por nome de Mateus. Ele caiu nessa lombada de moto. Eu não sei como é que fala aquele negócio que tem do lado da lombada, tem um lugar de passar água ali. Ele foi passar, a moto derrapou, ele caiu. Bateu a cabeça, tá aí dentro, paraplégico. Você vai entrar aí dentro, você vai orar por ele que eu vou fazer uma obra. Glória, glória, glória. Eu não vim aqui contar história de figurinha, não! Eu vim contar pra vocês que Deus opera no mundo. Glória a Deus. Deus da nossa alma, todo por Deus. Aí ele disse pra mim, irmãos, eu vou te falar uma coisa pra vocês. O Senhor, ele é objetivo. Vocês estão crendo nisso aqui? Ele é objetivo, ele não fala muito. Ele dá a ordem, pá! Você vai entrar aqui dentro, você vai orar que eu vou fazer a obra. Ele tem, quando ele caiu aqui, ele contando pra mim, ele estava com 18 anos. Hoje, ele está com 20. Está em cima da cama. Já fez 9 cirurgias. A mãe largou o serviço, já faz 2 anos. É isso, né? 2 anos que ela cuida dele. Eles não têm o que comer. Mas eu vou fazer uma obra. Glória. Você vai entrar. E quando você entrar, tem a cama da mãe e tem a cama dele.
Não sente na cama da mãe que tem um gato perigoso. Calamanaia. Vou entrar. E entrei junto com o anjo. Passei pela cama da mãe. A mãe, Ana Paula. Isso. A mãe se chama Ana Paula. E ele se chama Mateus. E eu entrei com o anjo. A cama da mãe, o gato em cima da cama. A mãe com a mancha aqui. Olha, ela tem essa mancha no rosto. Ela dormindo. Você imagina o anjo chegando na tua casa, te vendo e você dormindo? E deixando a benção lá na tua casa? E eu entrei, ela dormindo. E eu passei. Ele foi, o anjo foi. Pegou aqui assim na cabeça do Mateus. Virou e mostrou pra mim onde abriu. E foi feita as 9 cirurgias. Aí disse pra mim, volte aqui. Porque eu vou fazer uma aula. Vai buscar a compra. Aí eu voltei, porque quando eu volto, eu não vejo voando, eu não vejo mais nada. Quando eu volto, eu me bato na cama. Uma coisa me bater. A minha esposa, meu preto, acorda. Aí eu acordei, sentei na cama, escreva aí. Mateus, 20 anos, com 18 anos, começa a contar pra ela, 18 anos, e ela só escreveu, não sei o que de detalhe, 18 anos, passando de moto numa lombada, caiu, bateu a cabeça, já fez 9 cirurgias, a mãe saiu pra cuidar dele, faz 2 anos que não trabalha, e eu vou contando tudo, em cima da cama tem um gato, e ela vai escrevendo. Rua tal, número tal, bairro tal, Calamanaia. Glória a Deus. Escreveu tudo, irmãos. Glória ao teu nome. E eu sempre quando vou levar uma cesta básica, mas nessa, o anjo falou, leva toda a cesta básica, hein? Peguei 2 cestas básicas, preparei tudo, coloquei no GPS e parti. Parei num posto para conversar com um amigo. Valtinho, tá indo onde? Tô indo na revelação. O Valtinho me conta aí. Que tem irmão que ele ama o Zé Primo, tá aqui meu amigo. Glória ao nome do Senhor. Que a gente conversa tanto dessas coisas santa gloriosa. Aleluia. Então nós temos amigos que clamam e ajudam nós. Porque conta aí, vou te contar. E do lado dele tem um amigo dele que eu não conhecia. E eu comecei a contar pro meu amigo aonde eu estava indo. E o amigo dele se aproximou mais de mim e pôs conflito e ficou de antena ligada. E eu contando. Daqui a pouco o amigo dele tomou a frente. É isso. Ah, é assim. Mas isso, é assim. E eu fui contando. O meu amigo falou, Valtinho, ele é kardecista. Vamos falar assim, espiritista, sei lá como é que fala. É isso aí. Aí me deu um gelo. Isso aqui é carne, irmão. Carne tem medo de tudo. Me deu um gelo. Meu Deus. E ele fazendo algumas perguntas. Eu posso ir com você? Eu olhei pra ele. Posso ir com você? Eu quero ir com você. Irmãos, eu olhei no banheiro do posto sujo. Não dava pra entrar pra fazer uma oração. Eu tinha que dar uma resposta pra aquele homem naquela hora. E o medo, será que ele vai atrapalhar? Mandei uma mensagem pra minha esposa, minha preta. Dá uma olhada aí, faz alguma coisa aí. Eu tô com um homem aqui, ele é cadicista. E ele quer ir comigo nessa revelação, o que eu faço? Ela mandou a resposta na hora assim pra mim. Meu preto, não, pá. Mas só que ela falou, não no celular. E pegou a Bíblia, é isso. Pegou a Bíblia e abriu a Bíblia. Eu preciso de dar uma resposta pro teu servo agora, Senhor. E quando ela abriu a Bíblia, ela leu assim. E ele creu. Esqueceu aquela que ela mandou pra mim e falou, preto, leva ele, porque aqui tá escrito, ele quer! Vambora! Então vou deixar meu carro aqui, não posso, pode deixar, entra aqui no meu carro. E ele entrou no meu carro, eu com o carro cheio, e com fralda, com tudo, e lá vai eu, Xalamanaia, e eu posso dar uma olhada no caderno, e ele dava uma olhada no endereço, e tudo que estava escrito, e ele olhava aquela barbona, aquele homem, Calamanaia, e ele lendo tudo aquilo lá, e nós estamos indo, Calamanaia, e quando, aleluia, o GPS falou, você chegou no seu destino? Primeira coisa que ele olhou, nós paramos em cima da lombada. Calamanaia! Descemos! Eu já gritei. Ana Paula! Ela vem vindo assim, irmão. Ela vem vindo assim. Pois não. E quando ela chegou no portão, ele já foi olhando na mancha do rosto dela. Aí ele olhou. Ela pro lado de dentro do portão e eu pro lado de fora. Ana Paula! Essa noite passada, eu estive aí dentro da tua casa. Você? Estive aí dentro, Ana Paula. Eu vi. O anjo me trouxe aqui na revelação. E eu conheci você. E conheci Mateus, seu filho, que tem 22 anos. E com 18 anos ele caiu nessa lombada. E está em cima de uma cama. Ele começou a chorar. E em cima da tua cama tem um gato. E eu fiquei andando para ela. E o anjo veio comigo aqui. Aleluia. Ele mandou eu vir aqui orar pro teu filho que Deus vai fazer uma obra. Você crê?
olhava pra ela, mas são aquelas pessoas ruins. Eu não vou chorar, eu não vou dar asa pra esse crente. Aí eu vou desmascarar esse crente, calma, olha! Ministério, pode pregar, maldinho, que eu vou entrar. Glória a Deus. E eu fui falando, e ela lá dentro. Então, Ana Paula, você deixa Deus visitar ele? Sim, eu deixo. Já tinha contado toda a vida dela. Ela abriu o portão. E eu entrei na frente e ele entrou atrás de mim. E eu fui contando pra ele o que nós ia encontrar na cozinha, o que nós ia encontrar pra entrar no quarto. A cor da roupa que ele estava vestido, tudo, eu já fui contando pra ele. E nós estamos entrando. Quando passamos pela cama, a primeira coisa que ele viu foi o gato. Ele já esticou dentro da rua. É o gato! Tentado por causa de muito remédio. Aquele sonolência. Eu fui, Ana Paula, você me dá licença? Do jeito que o anjo fez, eu fiz. Dá licença, eu preciso de mostrar pro meu amigo a cirurgia que foi feita na cabeça do teu filho. Peguei na cabeça dele, virei, falei, 9 cirurgias foi feita aqui. Ela, é verdade, só chorando. Do nosso lado. Ana Paula, você... Eu trouxe algumas coisas que Deus mandou trazer. Você aceita? Aceito. Ele falou pra mim que você não paga aluguel, que você tá com as suas contas atrasadas, que você não tem remédio pro menino. Ele falou pra mim que você não tem o que comer. Verdade. Vamos comigo buscar? Eu vou com você. Ele não me deixava um minuto. E nós pegamos todas as coisas dentro do carro e vimos do cabelo perto. Quando nós chegamos que colocamos isso na mesa, eu perguntei, peguei a Ana Paula, começou a chorar. Chorar. Ela falou, por que você tá chorando? Ela falou, eu não tenho um grão de arroz pra comer e Deus preparou. Glória a Deus. Aleluia. Caramanai, irmãos. Aleluia. Entramos pro quarto e aquele homem fazia... Mas não chorava. Pensa no homem duro. E nós chegamos perto do quarto e falei, Ana Paula, eu vou fazer uma oração rapidinho, você aceita? Aceito. Eu disse, você não precisa de ajoelhar, Ana Paula, você não precisa. Não precisa, não? Falei pra ele, você também não precisa de ajoelhar. Pode ficar em pé, mas eu preciso de ajoelhar. Porque na presença do meu Deus, todo joelho se dobra. Ela disse, não, se eu fazer oração com meu filho, eu vou ajoelhar com você. E ajoelhou, eu e a Ana Paula. E ele ficou em pé. Eu postei o joelho no chão. Eu não sei orar, irmãos, eu não sei. Eu fui orando do jeito, Senhor, abençoa essa casa, cuida desse menino, faça uma obra. E eu peguei na mão dele, fui passar a mão no rosto dele, fui orando. E eu saí de mim, e eu subi uma glória tão grande. Contar pra vocês o que eu orei, eu não sei contar. E quando eu estava naquela glória tão grande, o anjo tocou em mim, abre os olhos. Eu abri os olhos, aquele homem caiu de joelho. Glória a Deus. Caiu de joelho no chão e chorava, caramanalha, e chorava, irmão, aleluia, e uma glória tão grande no céu, aleluia, e eu encerrei aquela oração, aleluia, porque eu já estava voltado na terra, e eu, aleluia, encerrei aquela oração. Quando eu terminei de encerrar aquela oração, eu pus a mão em cima dele, ele me sonolengo, eu pus a mão assim na mão dele, assim, e dei um beijinho na testa dele. Mateus, Senhor Deus que te abençoe, ele abriu os olhinhos pra mim, e então, aquela mulher deu um grito, irmão. Calamanalha, olha o meu filho falando. Aquele momento no desespero. A voz de Deus mandou parar. Vai embora que essa glória não é tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. E eu saí daquela casa. Vambora. E eu fui contando pra ele no caminho. Essa glória não é nossa. Isso aqui quem faz é Deus. Calamanalha, vai embora. Ele não dava mais uma palavra, irmão. Quando eu chegou no posto, aleluia, eu perguntei pra ele, escuta, o que você achou? Ele disse, seu Walter, irmão Valtinho, a partir de hoje eu vou começar a rever a minha crença. Estendeu a mão e disse, paz de Deus. Me deu um beijo no rosto. Então o cara chorando foi embora. E eu fiquei ali no posto chorando. E Deus fazendo glorificar. Glória a Deus, nada. Deus vai preparar outra oportunidade. Eu vou voltar aqui e vou contar mais coisas pra vocês. Que eu digo pra vocês, eu sou testemunha que Deus opera no meio deste povo. Aleluia, glória a Deus, nada altura. Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço o Senhor. Glória a Deus. Eu tenho um amigo em Sorocaba. Posso contar? Glória a Deus. Eu vou contar pra vocês. Aconteceu. Tá com 43. Glória a Deus. 15 dias? Uns 15 dias. Eu fui atender um culto em Sorocaba. O ancião lá, meu amigo, ancião, amigão meu, e pediu pra mim lá. E o meu tesoureiro ligou pra mim e falou, vamos lá, Valtinho, na sexta-feira, vamos. E eu tinha um atendimento pra fazer lá na Zona Sul. Uma irmã
O marido começou a construir a casinha deles. E pagando aluguel. Eles têm 4 crianças. Coisa mais linda. A maiorzinha tem 8 anos. E ele começou a construir a casinha deles. Vocês estão cansados? Tá bom, já vou terminar. Ele começou a fazer a casinha dele, ele paga aluguel, ganha pouquinho. Foi no depósito, fez uma compra. Pagando aluguel, foi construir a casinha dele, se enrolou. Não conseguiu pagar o depósito, não conseguiu pagar o aluguel. E se enrolou. Esperou a mulher sair, as crianças ir para a escola, colocou uma corda e se enforcou. Nosso irmão se enforcou. A criança vem chegando da escola de 8 aninhos, entrando no quarto. Quando entrou no quarto, viu o pai enforcado. Isso chegou até mim. Eu não aguento ver essas coisas. Porque eu já morei na rua, já comi no lixo. Fui criado sem pai, eu sei o que é. E passaram para mim, eu corri lá. Resumindo, nós fomos lá em 22 pedreiros. E um dia nós deixamos a casa em pé. 78 metros quadrados de casa. Glória a Deus. E eu estava indo lá, estava chovendo, eu fui levar o telhado. E eu ia atender esse culto em Porto Feliz. E me ligou um amigo. Valtinho, tá sabendo que você vai congregar no em Porto Feliz? Vou. Eu posso congregar lá com você? Eu acho que pode. Não pode não, deve. Esse meu amigo mora em Sorocaba. Deve. Então eu vou lá. Tá bom. Só que é o seguinte, Valtinho. Eu tenho um amigo que não é crente. Não é crente. E nós já contamos muita revelação, muita coisa que Deus faz com você. Nós contamos pro meu amigo. Eu e a minha esposa. E esse meu amigo quer te conhecer, quer te dar um abraço. Eu posso levar ele? Falei, pode. Poxa, é um prazer. Leva ele lá. Valtinho, ele tem uma filha que ela tem 2 anos. 2 anos, né? E não anda. Eles já passaram pela medicina, já fizeram de tudo. A menina não anda. Arrasta no chão. Você faz uma oração por ela? Ixi. Falei, é o seguinte, meu irmão. Depois do culto, eu vou na casa do ancião comer um lanchinho. Não sei se vai dar, porque não vai ficar, não vou convidar, mas lá na casa dos outros, não tem como. Vamos fazer o seguinte, um dia eu vou pra casa, vou na casa dele, nessa hora, deixa eu falar, e eu não quero cortar. Ó, então vai o seguinte, vai ela, vai a mãe dela, e vai a esposa dele, e vai todo mundo, pode ser, pode ser. E quando chegou no culto lá, irmãos, foi com uma glória igual essa dessa noite aqui. Eu olhei um barbudão assim, sentado no canto, ele falou, é aquele lá, eu fui lá, dei um abraço nele, apresentei e tal, tudo bem, atendi o culto, uma glória, e quando acabou o culto, tava chovendo muito, chovia muito. Quando acabou o culto, Calamaraia. Eles falaram pra mim assim, Deus te abençoe, saudei eu, a paz e tudo. Eu falei, vamos embora, vai todo mundo embora. E eu fiquei segurando aqui na frente e a igreja foi esvaziando. E quando eu cheguei lá na lateral, chovendo muito, estava todo mundo dentro do carro. Esse meu amigo veio e falou assim, Valtinho, aonde você vai, nós vamos também, nós somos convidados. Aí, irmãos, me deu eu passei mal. Não, irmão, não corra atrás dessas coisas, não me leve, não me confida nessas coisas. Quem faz a obra é Deus. Nós não somos ninguém, né, meu irmão? Nós não somos ninguém, pelo amor de Cristo, irmãos. Aleluia. E nós fomos jantar, aquele monte de irmandade, todo mundo. Quanto uma obra, Valtinho, eu me escondendo. Falei pro meu amigo, mas não me mostra aí alguma coisa sua. E ele tira pra dentro, e tô revirando. E assim, olha que elas são, Valtinho. E eu só sei contar, não sei contar uma piada. Porque se eu soubesse, eu ia contar uma piada, irmão. Aleluia. E eu comecei, a minha esposa falou, já que ele não vai contar, eu vou contar. E Deus tomou ela começou a contar a revelação. E foi chamando comunhão. E a menininha no chão. E eu olhava pra aquela menininha no chão, arrastando no chão, irmão. Que dó, calamanaia. Agradeço o Senhor, irmão. Porque eu não entendo. Eu falei, vamos lá, vamos aproveitar essa comunhão, já vamos lá. Faz todos uma oração rapidinho, cada um pra sua casa, acabou, né, irmão? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E chamei todo mundo para orar, sabia que ninguém ia orar mesmo. Já abri a boca em oração, uma glória tomou aquele povo. Aleluia, e Deus me deu tempo de dizer para aquele casal, ei casal, olha bem pra mim. Aleluia, vocês entendem mais de Bíblia do que eu. Casal, é o seguinte, aleluia, um dia, aleluia, Deus fez uma cura em 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Calamanaia, você está aqui pra quê? Bendito é o nome do Senhor, você está aqui pra quê? Aleluia, será que vocês vão voltar para agradecer o que Deus vai fazer? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. E virei pra mãe, a mãe chorava muito. Que a mãe é mais condolente, né, irmão? Parece que as mulheres é mais condolente. A mulher chorava muito. E eu virei pra ela assim, e apontei pra ela. Escuta, mulher, Calamanaia, você fica perguntando, quem errou? Por que a minha vida nasceu assim? Calamanaia, eu errei. Por quê? O que aconteceu pra isso acontecer na minha vida? Mulher, você não errou. Calamanaia, nada aconteceu de errado. Isso aconteceu pra vocês ver um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo, né, Pedro? Tá certo assim. Eu já tô encerrando, irmão.
Ah, irmão, caímos de joelho, uma glória nos tomou, aleluia, uma glória nos tomou, e eu queria ir embora daquela casa, eu precisava de sair dali, aleluia, saímos, aleluia, choraram bastante, a sogra daquele rapaz chorava muito, Calamanaia, foram pra casa, irmão, e quando chegaram em casa, soltaram a menininha, aonde ela fica se arrastando, e quando soltaram a menininha, Calamanaia, aleluia, começaram a brincar com a menininha pegou num carrinhozinho e saiu empurrando, levantou e saiu empurrando. Glória a Deus, aleluia. Eles mandaram mensagem pra mim, estamos indo comprar roupa para nós congregar. Glória a Deus, aleluia. Tudo Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém.